Aê, galera! Estamos começando mais um Fundição de Ideias. E hoje é uma fundição muito especial porque tive o prazer de estar na Sala Minas Gerais hoje, ouvindo a nossa Filarmônica de Minas Gerais. E é algo subjetivo, é algo que não dá para definir. A música simplesmente te invade e você vai para onde você quiser. Estive em vários lugares nessas últimas 2 horas ao som da Filarmônica de Minas Gerais, na nossa Sala Minas Gerais, que agora é a sede da nossa orquestra de Minas Gerais, a nossa Filarmônica. E hoje eu queria falar de paradigmas, começando pelo um tema Filarmônica, Sala Minas Gerais. O que são os paradigmas? O Thomas Kuhn, um grande estudioso, fez uma definição de paradigma na questão dos paradigmas. Se você procurar aí pela grande rede mundial dos computadores, você vai encontrar essa teoria do Thomas Kuhn, a questão dos paradigmas. Aí ele dá uma visão, a partir da ótica dele, sobre os paradigmas. Há vários outros autores com várias outras definições de paradigmas, mas lendo essa eu achei que chega muito bem perto da realidade. E eu gostaria de falar da questão do paradigmas. E o que é um paradigma? Um paradigma é uma teoria ou um conceito que se estabelece financeiramente, socialmente, intelectualmente, que alguém define que as coisas são assim ou vão ter que ser assim, e aí a humanidade inteira vai atrás, como se aquela verdade ou aquele paradigma fosse absoluto e ninguém questiona. E talvez aí esteja o grande desafio do ser humano e da permanência e da sobrevivência dele sobre a Terra. A questão dos paradigmas. Eu particularmente acredito que o único paradigma imutável é Deus. Ou a fé, ou seja lá, é Oxalá, é Alá, é cada situação, ou cada cidadão, ou cada continente, ou cada ser humano tem a sua divindade espiritual e ela funciona como um Deus no geral. Eu particularmente não gosto muito da palavra Deus, eu acredito mais numa força energética que governa, que mantém o equilíbrio, que mantém as coisas, mas a Igreja Católica Romana que define como Deus e é um paradigma independente da nomenclatura que se dê, eu acredito que esse é um paradigma imutável. Agora, todos os outros paradigmas podem ser quebrados e devem ser quebrados se o homem quer sobreviver sobre o planeta Terra. Um paradigma factual que todo mundo se agarra, e aí eu vejo muito do lado egoísta do ser humano, é aquele de que você teve um sofrimento ou você teve uma decepção, e aí você quer descontar em alguém para que você se sinta melhor. Como se o outro sofresse, compensasse o seu sofrimento. Eu gosto muito de citar aquele fato que você está caminhando numa estrada, aí você cai num buraco que não tem nenhuma sinalização de que aquilo é um buraco, você perde algum tempo da sua vida tentando sair do buraco, e aí você se estaciona naquele buraco e fica esperando o próximo cair no buraco.
como se compensasse a sua queda, a sua perca de tempo. Fala-se muito isso na infância e adolescente, quando se discute o trabalho infantil, fala-se muito, mas eu trabalhei quando eu era criança, não tem problema, aí eu não virei vagabundo. Então são os paradigmas que a sociedade coloca que se tornam absolutos, mas de absoluto eles não têm nada. Os paradigmas foram feitos para serem quebrados. Eu acredito que muito em breve a própria lei da gravidade e a lei da relatividade, elas vão ser quebradas. De alguma forma a ciência ou alguém vai descobrir uma forma diferente e aí a teoria da lei da gravidade e da relatividade vão ser quebradas, porque os paradigmas foram feitos para serem quebrados. Paradigmas quebrado quer dizer evolução. Você não ficou parado naquela ordem ou naquela lei que determinaram. Você está mudando uma situação que no primeiro momento parece legal, mas ela está servindo a alguém de alguma forma. E eu sempre fui um quebrador de paradigma. Eu, particularmente, eu teria todas as forças universais contra mim. Eu poderia ser um alcoólatra, eu poderia ser um drogado, eu poderia ser um viciado em qualquer coisa, em jogos, cigarro, N situações. Poderia até estar louco. Mas eu sempre usei as batalhas e as pedras e as dificuldades que eu tive na vida para me fortalecer, para evoluir enquanto ser humano e enquanto pensador. Então eu sou um quebrador de paradigmas. E aí eu não vou ser hipócrita com vocês de falar que um homem negro na sociedade brasileira é aceito, todo mundo ri, todo mundo acha bonito. Não, eu sempre quebrei paradigmas. Entro em onde não tem placas, questiono, se não me justificarem, tem que me convencer que aquele paradigma está correto ou tem fundamento. Caso contrário, eu questiono. E assim eu tenho levado a minha vida e graças à luz que me ilumina, que me protege as forças do universo, eu tenho evoluído bastante graças ao universo. Então, quando se pensa, outro paradigma é o sofrimento. As pessoas sempre veem o sofrimento, a necessidade de sofrer com o sofrimento e não de aprender. O sofrimento também é um grande mestre. As dificuldades são grandes professores para que você evolua. Outro paradigma que invade o ser humano e não deixa ele evoluir é a questão do perdão, do perdoar. Talvez a gente, enquanto ser humano, não tenha capacidade de perdoar, mas o perdão deve ser sempre buscado. Porque às vezes você pode achar que quem te feriu, feriu porque quis. Algumas vezes sim. Mas também ele foi ferido. E naquela de ferir para se sentir compensado do ferimento que teve, ele vai ferindo. Ele não aprende com o ferimento ou com o sofrimento que ele teve e transfere aquilo para o outro. E aí vai uma corrente de compensações ilusórias e você não evolui, você não cresce. Você está sempre querendo descontar o sofrimento, as feridas que te fizeram. Aí você fica amarrado com um peso nos pés que não deixa você ir para lugar nenhum. E outro grande desafio do ser humano é tornar tudo concreto.
Fisicamente nós somos concreto, mas espiritualmente nós somos abstrato. E é essa evolução que o ser humano tem que buscar. Essa quebra de paradigma de ter que transformar tudo em concreto, no momento que às vezes o abstrato é necessário. Voltando ao início, quando eu falo da Orquestra Sala Minas Gerais, outro paradigma, que música clássica não foi feito para as classes menos favorecidas. Outro paradigma a ser quebrado. A música foi feita para todos. Para os cegos, para os surdos, para os mudos, para todos. Basta você ter sensibilidade para você sentir o que a música quer te dar. Então, outro paradigma a ser quebrado. Paradigmas que a sociedade te impõe, e se você não questionar, viram leis para a sua vida. E aí você não sai do lugar. Você vai continuar repetindo erros antiquados, erros primitivos, porque você não quebra os seus paradigmas. Pense nisso. Pense em paradigmas que paralisam você. Paradigmas que são paralisantes. Paradigmas que atrapalham a sua evolução. Eles precisam ser quebrados. A todo momento existe a necessidade de se quebrar paradigmas. Porque a maioria dos paradigmas criados até ontem foram para exercer domínio sobre a humanidade e sobre as massas menos favorecidas, para manter o sistema como ele está aí, cheio de privilégios para poucos em detrimento da miséria e da fome da grande maioria. Pense sobre isso. Reflita. A questão dos paradigmas. Qual é o seu paradigma? O que tem deixado você paralisado por preconceito, por machismo, por revanchismo, por achar que condenar o outro vai compensar a sua dor? Qual é o seu paradigma paralisante? Este é o seu canal, o nosso canal. Fundição de ideias. Falei?